tarde, eu sou o Guilherme. Eu sou a Lilian. Nós somos do Café com a Tom e hoje estamos aqui com uma ilustre presença da Samantha, nossa primeira live, minha prima. A gente decidiu começar fazendo algumas lives para trazer algumas pessoas aqui para dividir com a gente todos esses temas de espiritualidade, de crescimento, enfim, conhecimento, autoconhecimento, que é o tema do canal. E a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a minha prima, Samantha, que está aqui conosco hoje. Por quê? Porque acho que a ideia toda começou a partir dela. Ela apresentou um livro para nós. Não sei se você sabe, eu já nunca falei isso para você? Alô? Todos os natais, na verdade, os nossos natais são sempre muito... A gente sempre volta dos natais com alguma coisa... novidade. E a Samantha que traz. E a Samantha apresentou o Carvalho pra gente. E assim, explodiu a nossa cabeça. Acho que eu já li o Carvalho umas 2 ou 3 vezes, né? Você também? Não sei se tudo isso. 2. Mas enfim, e todo Natal a gente passa a madrugada inteira conversando, e a Samantha sempre traz algo novo. Então eu falei, tem que ser a primeira pessoa para falar sobre espiritualidade, para falar sobre as experiências e como a espiritualidade também influencia a vida dela. Então é por isso que a gente resolveu trazê-la. Então seja bem-vinda. Obrigada. E, por favor, se apresente, fala um pouco de você, das suas experiências, dessa questão toda da espiritualidade na sua vida, prática e não prática. Tá bom, pode deixar. Obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, eu sou a Samantha Feliciano, tenho 37 anos, vivo hoje no exterior, que eu considero que é uma das minhas manifestações, né? Trabalho dentro de uma multinacional, ou seja, tenho toda uma vida, digamos assim, normal, podemos colocar assim, para diferenciar um pouco da espiritualidade e energia. Bom, eu estudo sistemas espirituais e energéticos há 20 anos, mais ou menos. E foi quando eu tive meu primeiro despertar, né? Que a gente fala muito de despertar, então acho que foi bem isso. E aí, onde eu, muito curiosa também, isso ajuda muito. E aí fui cada vez mais querendo entender um pouquinho mais daquilo que ninguém sabe explicar, ou que a gente... é assim, mas por que é assim, né? Não pode ser um porquê sim, né? Então, foi muito isso que foi me impulsionando. Bom, falar Inquieta, um pouco né, de... Sam? Você sempre foi muito inquieta, né? Sim, tímida, por incrível que pareça, mas ao mesmo tempo... Tem um universo gigante, a gente tem que entender isso daí tudo, a gente não entende nada, né? Então tem que ir buscar, né? Para mim, desde pequena era muito estranho, assim, tá, mas por que eu tô aqui, né? Por que na minha ótica eu enxergo, vejo o meu corpo, vejo as coisas em redor, mas o que é isso, né? Então, acho que eu sempre tive essa dúvida, mas, ok, o que se apresentou para mim na infância e adolescência foi: você vem, você estuda, você se relaciona com a sua família, e é isso, né? Trabalha, tem que ter sua casa no futuro, e é isso. Total. Até que legal, Sandy, você, assim, que eu admiro, é que você é lógica. Você sempre foi lógica, você sempre foi muito inteligente. E a gente tem a mania de dissociar, né? Ah, não, a pessoa lógica, ela é totalmente materialista. Ela não pode ser espiritualista, ela não pode ser mística, ela não pode gostar do que não é palpável. E isso, para mim, foi uma surpresa, porque eu sempre via a Samantha muito inteligente, muito isso, muito aquilo. E quando você começou a trazer a questão espiritual, eu falei, caramba, que legal. Então, eu acho muito bom da gente saber que não, né? Que não precisa ser, isso não é separado. total, não, realmente, você falando agora, começa a cair umas fichas aqui. Por quê? Porque eu vejo muita gente extremamente inteligente e lógica. Você começa a falar alguma coisa sobre energia e ela desacredita totalmente, né? Exato. Então, e foi para mim. Você fez sua carreira aqui no Brasil, conseguiu. E outra coisa também que eu acho legal, essa sua inteligência, a questão de ser lógica, você transita no mundo material e no mundo espiritual, porque você fez sua carreira no Brasil, agora você está fazendo uma carreira internacional, aí você fala assim, uma pessoa assim
não aspira grandes coisas na matéria. E mais uma coisa diferente, você aspira grandes coisas na matéria, e eu acho que é o trabalho também que você faz de materializar o que você aspira através da espiritualidade, né? Sim. Acho que faz super sentido de... Também não precisa ser isso. O místico não é aquele cara que também não liga para a matéria, que não quer um conforto, que não quer... Acho que a gente está mudando, né? Antes era, talvez fosse. Mas eu acho que Eu a gente considero está mudando. que até eu mesma estou tentando elevar um pouco essa questão, porque ao mesmo tempo me parece que você querer, a gente sai com essa crença limitante de que você querer mais, querer o material, quero ser milionária, como se fosse algo assim, mas para quê? Você não precisa disso, né? Então eu tô tentando mudar na minha cabeça, por quê? Se você for ver por outra ótica, quanto mais recursos eu tenho, mais eu posso compartilhar, mais eu posso ajudar outras pessoas, que esse é realmente meu foco. Peraí, por que que eu tô aqui? Eu quero poder executar coisas que eu consiga ajudar a humanidade, porque senão não tem porquê. E a gente precisa de recursos para isso, né? Né? E recurso faz parte do mundo material, que o mundo material faz parte do todo. Então, por que não? Por que não seria assim? Eu acho que assim, eu penso, Lilian, num futuro, quando realmente a gente conseguir viver numa sociedade totalmente diferente dessa que a gente vive hoje, onde realmente o dinheiro mesmo não seja essa moeda de troca que a gente precisa, eu acho que aí sim, toda essa filosofia do light vai funcionar. Mas hoje, dentro dessa matrix que a gente vive, que é muito materialista, o recurso ainda influencia. Então, eu também já tive muitas vezes esse questionamento. Poxa, mas eu tenho uma cabeça super paz e amor. Não faz sentido eu pensar em dinheiro. Então, mas a própria Matrix controla a gente pelo dinheiro. Se não tiver o dinheiro, não tem como controlar a gente, né? Acho que a gente se limita, porque essa crença nos limita. E aí faz todos estarem mais ou menos onde deveriam estar, né? Então... E outra coisa, Sam, que eu queria falar de você, que eu acho muito legal, que tem uma coisa que é muito parecida conosco em relação à espiritualidade, é que assim, eu não sei se porque a gente está nessa fase do despertar, mas a gente está passando por tudo. E eu acho isso muito legal. Por exemplo, a gente vai falar de Carvalho, que é o conhecimento de egípcio, de Hermes, mas aí a gente fala de tarô, mas aí cada vez que a gente se encontra, a gente descobriu alguma coisa nova, aí a gente fala de Índia. Então, assim, a gente está estudando tudo, olhando para tudo, né? E eu acho isso muito legal, porque você também, assim, você vai transitando e tudo, aí você vai... Eu acho que isso também é uma questão da pessoa lógica, porque ela vai buscando as respostas e ela vai querendo fechar o quebra-cabeça. Isso aqui, juntar o que as filosofias falaram, né? E falar, poxa, isso faz sentido. Porque eu acho que sim, uma coisa sempre vai complementando a outra, né? Então isso eu acho muito legal, assim, não é uma vertente. Tem a questão do espiritismo, você já passou pelos rituais, até queria que você falasse. Queria que você falasse um pouco do que você conhece. Rituais de ayahuasca. Vamos lá. É que foi um caminhado. O dia que você chegar na tua empresa, pode falar? Pode falar. Xamanismo. Fala por onde você passou, fala o que você conhece, o que você mais gosta, se hoje você está mais para um lado ou para outro. Bom, foi um caminhar, né? Porque antes o meu despertar, na verdade, foi por causa disso, de saber que existia alguma coisa diferente do catolicismo. E eu sempre cresci com o catolicismo, achava que a espiritualidade era estar dentro da igreja ali, com aquele ritual que existia ali. E aí a primeira vez que eu tive contato foi com a Umbanda, no caso, e nem foi indo ao centro de Umbanda, foi a família do meu ex que já tinha práticas e uma tia dele incorporou e eu vi pela primeira vez. Aí eu lembro que eu fiz assim, tipo, oi? Existe mais coisa que a matéria, que isso aqui só de trabalhar, estudar, ter filho, casar e morrer? Aí pronto, isso aí foi onde eu comecei a ter curiosidade. Aí eu fui em centro de Umbanda, fui no kardecismo, mas assim, eu ia, deixa eu ver como é que praticava, me dava para aquilo, sabe? De querer entender, de absorver o que estava sendo passado. Fiquei bastante tempo na Umbanda, cheguei a, inclusive, dar passe dentro da Umbanda, foi um período muito legal para mim, e aí estudava, fazia cursos também de outros tipos de terapia
Teve um curso muito legal que eu fiz de terapias complementares, que ela dava uma visão de tudo. Então, ela fez como 2 anos, e cada semana era um assunto. Então, cromoterapia, tarô, explicando dos florais. Então, esse curso foi muito legal, porque dava um pouquinho, é claro, não dava para aprofundar astrologia, mas falava de cada tópico, mesa radiônica. Então, falava um pouquinho de cada coisa, e isso eu ia. Claro, a gente vai pegando aquilo que. É tanta coisa, na verdade, para trabalhar, que você tem que escolher mais ou menos o que você sente em sintonia, né? Sim, sim. E fui no budismo também, visitei templo, fiquei lá em Retiro, que é muito legal, acho que tem um campo enorme para explorar, não explorei tanto, mas bastante ideias. Hare Krishna também, xamanismo, teve uma época que eu frequentei o xamanismo, que eu também adorei, porque é muito ligado à natureza, e também estar ligado à natureza, sendo a gente parte da natureza, para mim faz muito sentido também. Então, assim, hoje, como eu estou aqui na Espanha, aqui não é muito ligado à religião, eu diria, que a maioria das pessoas, máxima igreja católica mesmo, não falam muito espiritualidade, é um lugar ou outro que você encontra, mas Não assim... centro espírita isso? Então, não achei kardecismo Assim, ainda, espiritualista. algo ligado com a Umbanda existe, mas é muito religiões cubanas, não fui procurar. Eu tenho contato com o pessoal do yoga aqui, que eu sou praticante, e tem um centro, eu não faço aula com eles, mas eles têm, às vezes, algumas atividades de... Aqui eu conheci o banho de gongos, que é outra prática que tem aqui, não vejo tanto no Brasil, mas aqui tem, que é o som do gongo pela vibração, que é bem legal. E quando tem, eu acabo participando. Enfim, Reiki, você vê. Eu cheguei a fazer aqui, mas aí tá mais para medicina, que é acupuntura. Mas assim, coisas mais para matéria, menos espiritual. Não é algo que você conversa com todo mundo e alguém tem uma opinião sobre Olha isso, mais sabe? para o corpo do que para a mente. O corpo, Usa mais acho que eles não... É muito mais racional. Sabe a coisa, a minha visão antes de eu conhecer a espiritualidade, eu ver com meus olhos, é aquilo. Então, eles vivem muito nisso, bastante gente. Tem gente que não, mas eu vejo pouca gente aí que eu consigo compartilhar da mesma forma. Mas o que eu vejo hoje aqui, que eu, nesse momento, com as práticas que eu estou fazendo, eu consigo me manter bem, né? Normalmente você vai buscar essas outras práticas para obter energia, primeiro, né? Para dar uma renovada na energia e tal. Mas, você mantendo as práticas e tal, você mesmo consegue se manter aí como fonte, né? E meditação, Então, você está com o hábito de ter meditação? sim, eu tô com a yoga 2 vezes por semana, mas eu faço práticas segunda a sexta, né? E quanto Sábado e você domingo faz de meditação? já faz a Não meditação. yoga. Meditação, Meditação, silêncio. toda vez que você faz o yoga, no final você acaba fazendo uma meditação, mas faz o yoga nidra e depois a meditação. E aí eu fico 5 minutos, não é algo assim, eu vou ficar um tempão, não. Mas às vezes 5 minutos com qualidade tá perfeito. Já você começa, eu faço de manhã, que é quando o melhor horário para você começar o dia equilibrado. Tem alguma prática pela manhã, antes de começar. E no final do dia eu acabo fazendo alguma mentalização, agradecimento e tal. E uma curiosidade, uma pergunta que eu tenho feito, que eu comecei fazendo para mim e eu tenho feito para a maior parte das pessoas quando eu tenho oportunidade. Onde você acha que você vive mais? Você é uma pessoa que vive mais no passado, no presente ou no futuro? Você já se perguntou e você sabe responder isso? Bom, presente é onde eu me mantenho, tento me manter, porque justamente o tema que eu escolhi é sobre o equilíbrio, a busca do equilíbrio, que você tem que viver o presente o máximo possível, né? Passado a gente usa como referência, mas normalmente vai trazer o quê? O passado vai trazer emoções ou crenças limitantes que estão aí arraigados, que acabam indo para dentro, sem você nem perceber, estão ali, e que durante o processo, você olhando o presente, você vai ver, peraí, mas por que isso está acontecendo? E às vezes você vai buscar referência em alguma coisa que aconteceu. E futuro, sim, eu tento trazer por quê? Porque o futuro
é o que você quer materializar, o que você quer, né, como missão. Então é importante também. Onde eu tento permanecer mais no presente, Quando você se pega, quando você presta atenção em você, você tá onde? Assim, se você pegar o seu dia, meu o tempo dia. que você tá acordada, você fica mais aonde? Você fica mais no passado, no presente ou no futuro? Você já. Olha, eu diria é que é tanto, varia tanto que eu acho que eu estou muito no presente Que legal. e futuro. Acho que É, passado nem tanto. que bom. A gente tem feito. E quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu comecei a fazer essa pergunta porque eu me vi muito no futuro. Aliás, eu me vejo. Eu estou tentando fazer um exercício de vir para o presente, porque eu estou toda hora no futuro. Tanto que a minha irmã briga comigo, a minha filha briga comigo, fala assim: você não ouve o que a gente fala, porque eu nunca estou ouvindo a pessoa tá comigo falando, eu tô lá. E eu falei, e aí a gente tem estudado muito isso da questão de você estar no presente, né? Acho que é importante você pensar no futuro, se olhar para o seu passado, fazer essas análises, mas você tem que estar no presente, gente. Eu comecei a perguntar para as pessoas, é muito engraçado. A pessoa que ela tem aquela tendência a ser mais nostálgica, ela fala, eu estou muito no passado. E as pessoas ansiosas estão muito no futuro. E aí eu falei, eu acho que eu estou usando isso para mim e para as pessoas, para fazer as pessoas pensarem, cara, vamos fazer um exercício de quanto do nosso dia, quanto a gente consegue ficar no presente, né? Para a gente se e também esvaziando um pouquinho para essa tensão de ou sofrimento ou atenção, né? A grande questão é que muita gente não tem consciência, Não. porque não consegue estar presente. Porque até para você ter consciência, estar mais no passado ou no futuro, você tem que se auto-observar. Sim, sim. E para você se auto-observar, você tem que estar consciente. Tipo, Exato. onde que eu estou? Acabei de reagir, tive uma discussão com alguém. Normalmente você tem a discussão e segue para a próxima, o que vai acontecer, ou então fica remoendo a discussão, Sim. que aí é passado. Mas estar consciente peraí, acabei de ter uma discussão. O que aconteceu ali? Por que eu entrei nessa energia? Estava correta minha postura ou não? Sim. Eu estou com. Essa emoção está virando uma raiva. Raiva não faz bem. Eu deveria estar sentindo isso. E aí, Samantha, você sentiu raiva? Já passou? Precisa rever alguma coisa? Não, já passou isso. Então, bora para frente, não precisa se preocupar. É isso que é a consciência. Exato. Então, E é isso que é estar presente. Emocional, o estar e não de você não sentir raiva, é você sentir a raiva e saber o que você faz com ela, né? Isso, total. Por quê? Eu sou inteligente emocional, nunca mais vou sentir raiva de ninguém, nunca mais vou brigar com ninguém. Não é isso. Então, você tem que saber lidar com os seus sentimentos, né? É porque a emoção sempre vem do pensamento. Primeiramente. A emoção sempre vem do pensamento. Então, a partir do momento que você localiza esse pensamento, ele só vai para o seu corpo, porque a emoção vira alguma sobrecarga em algum lugar do seu corpo, e você deixa ela entrar e não perceber que ela entrou. É um exemplo que eu achei ótimo, que é um carro descendo ladeira abaixo, né? Se você deixar para frear a hora que ele está lá embaixo, que ele já ganhou velocidade, é muito mais difícil do que você frear na hora que você percebeu que está descendo. É a mesma coisa. Se você perceber e já conseguir ressignificar essa emoção, dificilmente ela vai virar alguma dor ou bom, tudo que a gente sabe a respeito de doenças que vêm do emocional. Sim, resposta, né? A gente sabe o tempo de resposta, reagir, né? E isso tudo vem com autoconhecimento, que é muito difícil, né? Você começar a olhar para dentro de você, você ter uma consciência do que você está fazendo, é um caminho longo, né? Isso vem do equilíbrio. Por isso que eu trago o tema da busca do equilíbrio, porque é para a gente chegar em qualquer lugar sem sofrimento, que também é outra questão, através do equilíbrio. E hoje, porque então... Qual que é a busca do equilíbrio, então? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. A gente tem dois principais... Antes de você achar a solução, você tem que achar o problema. Primeira coisa. Né? Então, antes de chegar no resultado, se a gente for ver lá qual livro? Esqueci agora, foi do Arjuna. Você vai saber. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Sempre me foge o nome. No Bhagavad Gita, uma das coisas que ele traz é os dois equilíbrios do ego, né? Que é tamas e rajas.
Rajas é o desequilíbrio que gera o caos. E tamas é o que gera a preguiça, a estagnação, né? Então, ali diz que são os dois principais desequilíbrios que a gente sofre. E aí, se for ver, quando você está na ansiedade, na cólera, tal, você, tô mais aqui pro rádias, né? Mais pro caos. Quando você está naquela é, postergando uma coisa que tem que fazer, nossa, eu precisava fazer isso para entregar daqui 3 dias. E aí você deixa para fazer na última hora, você está em tamas, você está ali postergando. Sou eu. Então, pois é. E aí a busca do equilíbrio é, peraí, deixa eu descobrir o que são, onde eu tô, e aí tentar criar ações para poder sair de uma desses dois sentidos, esses modos, né, que fala modos da matéria. E que eles falam que o caminho do meio do equilíbrio é sattva, né? Sattva. E como que a gente faz isso? Conseguir entender os pensamentos negativos destrutivos, que são os pensamentos que fazem você ir para um lado ou para o outro. E aí que começa a brincadeira do estar presente, porque você vai ter que localizar o que está acontecendo, né, para poder descobrir qual é o antídoto, para onde que eu vou, para ter essa conversa. Qual o melhor jeito de fazer isso para estar em equilíbrio? Práticas espirituais, ou se não quiser chamar de espiritual, prática energética, que faça você parar no momento presente e conseguir estar no estado presente. E é isso que traz a yoga, o yoga traz isso bastante, práticas de artes marciais, também tem uma outra, Tai Chi também, que é bem legal. E claro, você pode fazer as orações e tal também, só que as orações vão trabalhar o corpo. E por que é importante trabalhar o corpo? Porque o corpo físico, você provavelmente já tentou meditar em algum momento, e aí você vai lá, para e dá aquela coceira, né? A Nossa, coceira, Eu tenho ou então, muita coceira. ou Parece então que tem vem alguém outro com uma peninha me pensamento. cutucando aqui o tempo inteiro quando eu estou meditando. Pois é. Ou então um Por pensamento, que eu que é isso? preciso ir lá no mercado. Por quê? O corpo, ele precisa estar num estado de serenidade. E quando você dá atividade física para ele, ele se alimenta disso. E depois da atividade física, ele fica pleno, mas, né? mas espera aí, não entendi. A atividade física que você está falando seria tipo uma prática de yoga ou não? Um Prática exercício de físico. yoga, artes marciais, tai chi, são Ah, coisas que vão dar esse alimento, entre aspas, para o corpo, para ele poder se acalmar. tá, tipo, você gasta e aí depois você Você consegue, senão dá você o que ia ele estar. precisa. O Ah, corpo físico ele precisa de Vou movimento. fazer Ele, um teste hoje. ele não foi feito para estar parado, Nossa, em mim é né? muito nítido isso, muito. Nossa é, Senhora. ele Então, fala, por isso que, para pra que meditar, ele fala, tem alguma coisa com uma peninha aqui. Na orelha. o exercício e depois tenta pôr o corpo em calma, ele vai ficar satisfeito, né? Ah, legal. E aí é onde você consegue aí conseguir essa atenção. Fora que também, isso dentro do yoga, né, que é o que eu pratico, tem muita prática de flexibilidade, que por mais que esteja atuando no seu corpo, também atua na sua mente, você se torna mais flexível fazendo mais prática de flexibilidade. Equilíbrio, equilíbrio trabalha muito foco e concentração, práticas de equilíbrio. Então, tudo isso, da mesma forma, está trabalhando o corpo, mas também está trabalhando a mente, porque te leva para esse estado de autocontrole, porque também é um autocontrole. Você ficar numa posição aí, 5 respirações profundas, no começo vai ser um desafio, né? Isso também te ajuda no seu dia a dia, preciso ter mais paciência aqui e superar esse desafio de fazer isso aqui, ter mais persistência. Então, ele está trabalhando de uma forma que você nem percebe. Sim. E dor, né, Sam? Se a pessoa não tem uma prática de uma atividade física, você não consegue ficar sentado muito tempo, você começa a sentir dor. Sim, Além também. de coceira, sim. E hoje você tá nessa vibe. Eu tô Tô. perguntando porque é o que eu falei, a gente passa por tudo, né? Cada vez você traz uma coisa nova. Então, hoje você tá na vibe do E nem é yoga. Natal ainda, hein? Esse Natal E você nem é tem. Natal. Eu vou levar muitas novidades para o Natal. Sim, porque eu percebi, e aí eu gosto de trazer a prática, não só a teoria. Eu percebi que quando eu estou em
equilíbrio, essa parte de estar mais consciente é muito mais fácil e meu dia flui, que é uma maravilha. Você vai no trabalho, acontece uma situação difícil, você fala, ah, beleza, aconteceu isso, vamos fazer isso, tem muito mais calma e tranquilidade. Não enxerga as coisas como, nossa, é um perigo, nossa, que coisa horrível. Não, parece que você consegue ter uma ótica de que, peraí, não, isso aqui é isso, depois disso, se eu faço isso aqui, tá tudo certo, sabe? E Sandra, no momento que você tá, essa sua análise, você faz na hora que aconteceu ou você faz no momento X do dia? Nesse momento que você tá. O que é melhor para mim, por exemplo, e olha que simples, quando eu vou passear com a Julieta, minha cachorrinha, é o momento que eu não levo o celular, não levo nada. Ela vai passeando lá e eu vou pensando como é que foi meu dia. Como foi meu dia? Teve algum momento que eu me senti mal? Ah, eu não gostei dessa atitude minha. Às vezes, eu mesmo com vergonha alheia, passou alguma coisa, eu fiquei com vergonha, por exemplo, do que eu fiz e falo, não, Samantha, tá tudo bem você fazer isso. Foi a primeira vez que você passou por isso e tal. Então, ali eu vou meio que apaziguando, meia hora ali de apaziguamento, aí eu chego em casa, segue a vida normal. Então, assim, às vezes a gente pensa que, ah, nossa, precisa ter uma prática, precisa ser um Buda para meditar. Não, é coisa simples do dia a dia, que você vai trazendo. E o mais importante é ritmo e constância. Eu acho que é isso que a gente peca muito. A gente peca muito de não ir até o fim das coisas. Então, se você estabelece uma rotina, que seja um dia da semana, um dia e horário, cumpra aquilo. Que isso mesmo, até cumprir isso vai te deixar feliz. Eu consegui. Tá? Eu acho que a disciplina, a gente acha que é um negócio que aprisiona, mas não é, gente. Eu acho que organiza esse inconsciente mesmo. Ele dá aquela segurança para você, não é rotina, é a disciplina. Eu acho que faz total diferença na vida das pessoas. E quando você vê o resultado, aí você fala, nossa, parabéns pela minha disciplina. É legal, bem legal. É compensador, né? Isso é uma coisa que foi muito legal que eu descobri aqui também. A questão que está justamente ligada a isso, que é a felicidade. Por que você fala felicidade, Samantha? Porque eu aprendi quando eu era menor que felicidade era você ter um alto cargo, você comprar a sua casa, ou seja, e aí quando você faz isso, você fala, tá, mas eu não sou feliz, né? Então a gente isso hoje ainda na mesa do almoço. É isso. A gente condiciona a nossa felicidade a um fato muito grande. A opinião dos outros. É a opinião dos nossos pais. Isso é ilusão, porque aquilo não vai te dar felicidade, porque a felicidade ela tá dentro, ela tá. Aliás, ela é muito mais simples do que a gente pensa. Então, assim, a felicidade às vezes eu me comprometi em cumprir isso aqui hoje, olha que legal, eu fiz. A gente se fez essa pergunta do tipo, a gente é feliz? Porque assim, a gente quer um monte de coisa, né? E que a gente ainda não alcançou, seja no material, seja no espiritual. E aí eu perguntei, você é feliz, amor? E aí eu comecei a me perguntar, eu sou feliz? Eu falei, cara, eu acho que eu sou feliz porque assim, eu nunca me senti vazia, eu sempre tô cheia. Aspirações, pensamentos, então assim, aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu acho que nesse momento, para mim, felicidade é isso. Porque acho que se você se sentir vazio, é um negócio que você fala assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Sem um sentido, sabe? E eu acho que isso não. Aí eu falei pra ele, amor, eu acho que eu sou feliz porque assim, eu não tenho tudo que eu quero ainda. Mas assim, eu sou cheia de coisa que eu quero, entendeu? Então eu sou preenchida, vamos dizer assim. E eu fiquei pensando nisso. Falei, cara, nesse momento, se você me perguntar o que é felicidade pra você? Eu acho que eu vou falar isso. Você é cheio de alguma coisa? Seja do que for. Eu sou cheia de alguma coisa. Então, assim, eu acho que eu sou feliz. Não sei, amanhã eu posso mudar minha concepção de felicidade, mas nesse momento, eu acho que é isso, entendeu? Felicidade você cria tudo que você pode ser feliz. Então, não é uma coisa grandiosa, oh, meu Deus, para poucos. Não. Outro dia eu fui, nossa, que dia lindo, cara. Que coisa linda, olha esse céu. E você pode ficar feliz, porque o dia tá lindo, que você tá ali contemplando. Você pode ficar feliz
minha semana foi ótima. Caramba, que legal, sabe? É essas coisas que vai te preenchendo. E a gente segue buscando uma coisa tão. né? E aí, isso trouxe o quê? O prazer, e aí tá no esquema da disciplina, que é o prazer do pouco a pouco. Que é o quê? Sim, Cara, sei lá, aqui quando eu cheguei, eu falava espanhol, mas não era espanhol para viver, era o espanhol, trabalho e tal. Você tem que ter paciência de pouco a pouco ir estudando e conhecendo, passar pelas frustrações de não entender nada que estão falando, de querer querer falar sair muito mais do que você correndo, né? Falar, consegue, ferrou. querer sair de exprimir emoções. Você quer dar uns parabéns para alguém? E tem tanta coisa bonita que você pode falar no parabéns, você não tem vocabulário para isso. Nossa, Então é uma frustração. aham. Então, pouco a pouco, e aí cada dia, cada semana que você vai evoluindo, alguém vai te dando puta, que legal, tal, parabéns, nossa, você tá falando melhor. Então, assim, você vai ficando feliz e você vai vendo, depois de um ano, e eu já falo, agora eu tô segura. E aquela sensação. Sim, sim. Então, é, É. às vezes a gente fica naquela ansiedade, nossa, eu tenho que estar falando espanhol amanhã. Se eu ficasse assim, eu ia sofrer todo dia, né? Se Sim, eu não sim, sim. tivesse paciência e não aceitasse o Sim, processo. Porque às vezes a gente não aceita o processo. Então, e verdade. você se conhecendo, você sabendo que não vai ser, que você vai demorar X tempo para isso, Você vai se né? acalmando, mira, Samantha, vai ter que esperar um pouquinho, mas você está indo bem, todo dia você está fazendo 3 vezes por semana, isso já é bastante, você ainda Tá está indo treinando bem. no trabalho, então você vai se incentivando É que eu tava nesse falando isso para a quesito. Lilian hoje, né? A gente tava comentando sobre a vida, o que a gente faz, né? E eu falo para ela assim, a gente não vai, a evolução não dá salto, né? Então a gente está indo bem, a gente está estudando, a gente está fazendo caridade, a gente está fazendo tudo, pouquinho de cada e a gente está indo. Tudo demora um tempo, né? É um processo. É isso que a gente estava falando. O almoço hoje foi produtivo. Nossa, foi. Tem que confiar no processo. Então, você começa a amar o processo, é a disciplina. Se não adianta você querer ser disciplinado e não ter alegria na Sim, disciplina. sim, Você tem que sim. encontrar alegria na disciplina. Acho que essa é a questão. Eu acho, total. Tu também tô nesse foco. Deixa eu falar. Bom, o que eu tinha notado aqui que eu queria que a gente também pudesse trazer? Eu acho que eu queria saber da tua mensagem do momento, porque você sempre traz uma novidade, então tá ficando para mim hoje essa questão do equilíbrio, Que de legal. olhar para os dois polos e pensar no centro, né? E o que eu anotei aqui para a gente falar? Sobre como você vê a tríade, mente, corpo e espírito. Eu acho meio que a gente falou disso já ao longo do papo, Uhum. né? Que é a questão de trabalhar o corpo. Quando você trabalha o corpo, você consegue estar mais presente, você consegue fazer as práticas, e as práticas vão trabalhando pelo inconsciente sem você perceber. Então, eu acho que seria isso. Você falou da questão da mente também. Você falou uma coisa que foi tão legal que eu já até esqueci da mente, da emoção, né? Que você falou, A que a emoção que emoção vem do na mente. pensamento. Exato. E o espírito. E aí, minha pergunta para você, pensando nisso, mente, corpo e espírito, você acha que hoje o yoga completa você nisso? Ou você ainda acha que precisa. Você ainda quer trazer mais coisa nesse momento? Você acha que você, com a prática do yoga, você consegue preencher esses três quesitos de mente, corpo e espírito? Ou você acha que você tem que trazer mais coisa? Eu digo que sim. Eu Que também acho aí que a o que resposta eu é tô essa. agora é criar musculatura, o exercício. Por quê? E aí isso está muito relacionado com mente, corpo, espírito e até mais corpo, seria o emocional, mental. E você assistiu aquele filme Divertidamente Assistir. da Disney? É aquilo, é Exatamente. aquilo. Vou dar spoiler para quem não assistiu, mas vai assistir. Cada emoção que Emoção. aparece ali, raiva, alegria, tal, é a mesma coisa. A gente tem dentro da gente, que fala dentro da gente, o corpo físico, o corpo espiritual, né, o eu superior, o corpo mental, que seria a razão, o corpo emocional, as emoções mesmo, enfim, e o inconsciente. Então é como se cada um tivesse um bonequinho assim conversando dentro da gente. E o Sim. ego também. Só que É. aí onde está
a questão, né? A gente normalmente pensa que é só o diabinho e o anjinho, mas não, tem uma galera aí. Sim, E qual é a questão? Eles às vezes se juntam entre eles para te convencer a fazer alguma coisa. Então, sim. clássico, a academia. Quero ir na academia 4 vezes na semana, e aí você tá lá em casa, e aí você fala, bom, eu vou. Aí um fala assim, não, mas tá frio. Eu tenho certeza, a gente pode ir amanhã, né? Então, Cérebro se assim, defendendo. aí Mas entra eu o ego, o corpo físico. O corpo físico ele quer se exercitar, mas ao mesmo tempo o outro vai falar, bom, é um perigo você se exercitar tanto, tal, não sei o quê. Aham. Assim, o corpo emocional, a razão, às vezes eles podem se juntar e te convencer de que você não deve ir. Sim. E Quando o eu yoga, comecei ele trabalha a, esse elemento, né? quando eu comecei a pensar nisso, falei, é exatamente assim. E Sou aí, eu ou tô me sabotando, né? não é essa galera que está se juntando aí para eu Sim, não ir para onde eu devo ir. Porque sim. o ego tem bastante participação. Ele busca o quê? Satisfação imediata, né? Uhum. Só que satisfação imediata é diferença de felicidade e realização, Exato. não é? Então, a satisfação imediata é aquela coisa assim, quero isso agora. Então, eu vou lá, estou com vontade de comer pizza, mas nem tô com fome. Mas eu É, vou comer uma pizza. Aí você come a pizza, você fica satisfeito, mas você fala, putz, mas eu nem tava com fome, agora eu tô tão cheio, sim. né? Essa é a satisfação imediata. Te fez feliz? Não, porque depois você até se E arrependeu. outra, você quer mais, né? E você quer Quer mais. rápido. E a E aí gente ele fica tá pedindo. muito, a gente fica muito nessa onda aí do ego e isso te desvia do que vai te trazer satisfação, realização e felicidade, que é o quê? Aquele momento que eu tinha escolhido para estudar, de repente eu fui na rede social e gastei 1 hora lá, né? Sim, Que era a satisfação Quem imediata. E aí, nunca fez isso? quem nunca? exato, Falando exato. de mim também, né? E aí, a estudar, que era um negócio que vai me trazer satisfação, realização e felicidade, eu deixei de fazer. E a gente faz isso todo dia, né? Todo dia, isso é verdade. E aí o que o yoga faz é te trazer para o centro, é te fazer o seu não para você mesmo ficar mais forte. Sim, Isso é Que é aquela verdade. coisa, você pensou e fala, consegui falar, não, eu decidi que eu ia por ali e agora eu vou por ali. Em outro momento, fim de semana, a gente come a pizza. sim, Uhum. sim. E tá tudo Então, bem. Eu com tá a tudo bem, meditação mas você tem eu que. também consigo chegar nisso. Com meditação É isso, eu fico bem mais centrado assim, eu planejo 10 coisas, eu vou lá e faço as 10 coisas. O é Amit isso. Goswami, ele fala assim no livro dele, ele fala assim, quando você, ele usa a mecânica quântica e fala do livre-arbítrio. E ele fala assim, o que Uhum. que é o livre-arbítrio? É você, a tua mente está lá, o teu ego está lá, te bombardeando de coisas. São os carinhas do Divertidamente fazendo aquela festa na sua cabeça. E o que que é? Ele vai estar ali, é você, o teu eu que está alinhado com o eu superior, olhar para aquilo e falar, isso eu quero, isso eu não quero. Você responder. Quem manda em você? É a sua mente que manda em você ou você manda na sua mente? Ou seja, seu espírito, né? E ele fala, quanto mais alinhado, equilibrado você tiver, vão vir esses desejos e você vai pensar, esse eu quero, esse eu não É, quero, esse eu vou fazer, esse eu não vou fazer. é a E esse escolha. é o livre-arbítrio, a escolha, É exatamente. isso. E é o que a gente pode resumir em poder sobre si. Exato, exato. É o único poder que você tem. E eu acho que é o autoconhecimento, é isso aí mesmo, é você poder ir testando e vendo como você reage a você mesmo, né? É isso. É a jogada. Poder sobre Outra, si. É algo que você tem que buscar. sim. Outra pergunta, Santi. Normalmente eu quero fazer 3 perguntas para os nossos convidados. A primeira era essa, o que você pode falar aí dessa união, né, da tríade. A segunda é, você tem alguma memória, alguma lembrança que você fala assim, de uma experiência de um milagre? Eu sei que não existe milagre, mas um fenômeno, ou uma experiência com Deus que tenha sido muito forte para você, algo que você fala assim, cara, aquele momento ali eu senti a espiritualidade muito forte em mim, ou na minha vida, ou numa situação que aconteceu com alguém perto de você, assim, alguma experiência viva para você, ou que você tenha vivido com Deus, que você acha mais importante para contar? Posso dizer, bom, aconteceram algumas coisas aqui. Desde que eu comecei a me inteirar de como é que funcionam as coisas, eu comecei a perceber muitas coisas.
É uma que eu posso citar, assim, que foi muito evidente, inclusive dessa questão do centramento. Eu estava indo embora da casa da minha amiga, né, aqui, dirigindo, e aí eu fui entrar numa curva assim e não estava vendo o carro. A minha amiga até falou, cuidado, tal, e eu freio. E nesse momento eu pensei, nossa, Samantha, tenha mais atenção, né? Aí eu deixei ela em casa e fui indo embora para minha casa. Estava bem escuro, era uma rodovia assim. E aí eu comecei, tinha um monte de luzinhas assim, falei, nossa, eu vou admirar as luzinhas, e dirigindo ali. Aí me veio o pensamento, não, Samantha, presta atenção no caminho. Aí eu, prestando atenção no caminho, daqui a pouco cruza um homem andando assim na minha frente, eu consegui desviar. Um carro foi freando, eu consegui desviar, vi uma moto na beira, assim, de repente um cara cruzando a minha frente. Eu consegui desviar e fui, vi que tinha outros carros parando para ajudar ele. Provavelmente ele caiu de moto na rodovia e ali atordoado andou, foi atravessar para buscar o outro lado. E eu estava passando bem na hora. Eu vi que outros carros pararam, peguei e fui embora para minha casa. Era super escuro. E nessa hora eu agradeci. Falei, meu, Você é, ouviu a voz, assim, eu você achou? recebi. Não, não é voz, é pensamento. Tá, Só que aí você aprende a confiar no seu pensamento. sim, 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 sim. Então foi a pura intuição, chamamos, mas assim, ficou muito evidente de quanto mais você está centrado, mais você tem Tô eu já ligado. ouvi usar isso como referência, é como se fosse um manto de invisibilidade para os riscos, né? É Então, verdade. Não se sei. você conseguisse sair das situações ou amenizar, se eu não estivesse à vista, porque você está com uma frequência, aí falando de energia, você começa a vibrar em outra Sim, frequência. E aí é onde você consegue também não estar em sintonia com coisas que são trágicas, ruins, etc. que legal. Então, esse é um exemplo que eu uso porque para mim foi muito evidente. Eu estava numa semana muito equilibrada, fazendo minhas práticas tudo certinho, e aí você começa a ficar sensível para as Tá. coisas, E pensamentos que uma vêm. colheita, né? Você pode dizer, né? Que de repente foi uma colheita de algo que você está plantando, né? Porque foi uma proteção. Outra pergunta, Sam, pelo que teu coração vibra? Tem alguma coisa assim que você. Ou algumas coisas que você fala assim, nossa, por isso meu coração vibra? Ai, tanta coisa. Cita umas 20 Algumas que, só, vai. algumas que você possa falar. Sua mãe acha que já vai Não, ver. Então, não, essa. Mas não tem nenhuma que você seja censurada. Não, mesmo na minha profissão, que nem você falou dessa conexão, nossa, eu vivo o trabalho, mas eu tento trazer isso para o trabalho da minha maneira, né, estudando a mim e tal. E eu tenho uma vontade muito grande, sinto que isso é muito interno, se tem uma coisa que eu não gosto é de ver uma pessoa infeliz, né, principalmente no trabalho, né, tem gente que fala, nossa, vem aqui, não vejo a hora de me aposentar e tal, né, eu falo, gente, que triste é você viver uma vida fazendo uma coisa que é para ser o seu lugar no mundo, né, a sua contribuição para a humanidade, E e você não vê a você hora de acabar. não se sentir feliz. E o que eu percebo que a maioria dos casos é muito mais a falta de consciência sobre si e que outra coisa, de gente que muitas vezes não sabe no que é bom, o que manda bem, não tem essa visão de enxergar o seu valor, e por isso todo mundo, tudo que está ao redor está errado, e como se não tivesse responsabilidade por aquilo que vive. Então, o meu coração vibra para tentar encontrar uma forma de conseguir trazer para as pessoas um prazer em trabalhar, em viver, em se sentir bem todos os dias. Tá, então fica E essa. como estou tentando transportar para o meu trabalho, mas se no futuro, quem sabe, com outras formas de fazer, Um né? propósito. Um Seria esse propósito. de vida. Que bom, Seria. graças Estou buscando, mas ainda tem muita coisa muitos desequilíbrios aí para poder resolver até chegar lá. Porque é um treino, todo dia é um treino de como que você consegue estar aí para você poder enxergar o seu próximo passo. sim, sim. E Sam, eu até ia perguntar, e aí seria a minha última pergunta, uma meta
porque hoje é o nosso primeiro encontro, mas eu quero que você vai voltar várias vezes. E aí o nosso objetivo é sempre perguntar uma meta para o nosso convidado, para que na volta ele diga, ai, cara, eu consegui, não consegui, eu levei tanto tempo para conseguir, justamente que é para plantar isso em nós, esse desejo, igual você está falando é um propósito seu, e é super legal, porque é o bem, não vou dizer que está errado, tem muita gente, você podia falar assim, minha grande vontade é comprar uma casa. Graças a Deus, a sua vontade é ajudar o outro. É isso que a gente queria despertar nas pessoas. Elas terem esses desejos, terem metas, terem objetivos, porque eu acho que isso também motiva a gente, né? Faz a gente essa disciplina, esse autoconhecimento. Então, assim, eu queria saber se você tem atualmente um desejo, uma meta, e em quanto tempo você acha que você vai realizar, porque depois a gente vai te perguntar se você realizou ou não. No e Natal. dentro do tempo que você estimou. Não, pode ser para 10 anos, não tem problema. Não, não 10 anos. A gente anos. fique registrado e vá lembrar depois disso. Ó, pra gente tem uma que está sem prazo. Tem uma que está sem prazo ainda, mas o trabalho começa já. Eu já faço. Que é o quê? Quero virar instrutora de yoga algum dia. Tá? Sim. Já tem alunos. Algum dia. Não sei que ano, porque agora não pode ser minha prioridade. Tá. Mas é algo que eu já estou trabalhando. Eu já tento nas minhas aulas ali, né? Tentar já fazer alguma coisa. Estou querendo trabalhar melhor meu inglês. Isso já é uma meta que eu já venho estudando aqui e tal. Para futuro, porque eu trabalho com isso. Eu já uso bem, mas quero o nível já nativo. Então, estou trabalhando nisso. Daqui no ano que vem, Natal que vem, não nesse, no outro, eu já vou ter novidades. E eu tenho buscado muito metas assim, e um diploma internacional aqui no MBA que eu ainda estou escolhendo o curso. Então, assim, é algo que vai ser desafiador, e até porque é em outro idioma, mas estamos aí. Coloquei isso como um propósito. Então, o MBA, e tudo isso, inglês e o yoga mais para o futuro. Isso. E tudo isso me ajuda no meu bem maior. Isso é a parte material da coisa, mas o bem maior é a disciplina que eu preciso para alcançar isso. Exato. Então, isso é a prática diária. Exato. Então, tudo isso eu coloquei ali, e o meu treino, porque é algo que tá nas minhas metas, é ser uma pessoa disciplinada. Sim. Eu tenho algumas coisas que eu consigo manter, mas tem muitas outras que ainda tem um longo caminho a percorrer. Sim. Mas essa tem sido porque eu percebi que com isso você consegue tudo. Sim. E legal, e assim, Sam, também tem um outro fator que eu falo muito para as pessoas, que eu admiro. Hoje você está aí sozinha. E aí isso é mais difícil ainda, porque eu vivo com o Gui, então assim, a gente se cobra, a gente se empurra, a gente se ajuda. E eu admiro muitas pessoas que sozinha fazem essas coisas, porque é o que você falou. Eu preciso ir pra academia, poxa, tá frio. Muitas vezes eu também falo, tá frio. Ele, não, vamos, mas você vai, entendeu? Então, assim, você ter um parceiro, seja marido, filho, pai, mãe, sei lá quem for, ajuda muito. E para as pessoas que são sozinhas, essa disciplina, esse esforço é muito maior. E para você ainda num outro país, né? Completamente diferente, cultura diferente, pessoas diferentes. Você falou a questão da espiritualidade, que é algo que você é super ligado e eles não são. Então, assim, mais uma vez, parabéns, porque não é fácil, né? É para poucos mesmo. Eu acho bem, bem legal. Eu espero que você queira. E última pergunta, prometo que a gente já extrapolou totalmente o tempo. Você pretende voltar? Você pensa em voltar? Sim, mas não vai ser pro Brasil, quero voltar, sim. Mas ainda tem bastante coisa para explorar aqui. Não sinto que vai ser, rápido. Ainda tem chance. Tá, legal. E na próxima também eu quero que você conte como é que foi para você ir para aí. Que eu lembro que foi bem legal a sua decisão de ir ou não ir, a transição, de onde você saiu, mas a gente vai ficar na próxima porque a gente já extrapolou todo o tempo. Tá bom. E por fim, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Qualquer coisa que você queira falar ou não? Então, acho que a gente passou bastante assunto, né? Bastante coisa aí já para fazer. Sim. Mas o principal é esse carinho consigo, porque você tem que estar do seu lado, você tem que ser seu melhor amigo. Eu acho que esse é o principal.
para qualquer mudança ou qualquer coisa que você queira fazer, né? Do mínimo, do dia a dia, até a meta mais ambiciosa, né? Se você não tiver de celular, não funciona. Outro muito bom ensinamento. Quantas vezes a gente não está contra a gente, né? E, A gente acha que a gente tá... essa carga de estresse, muitas vezes não é ninguém que está botando aqui nos seus ombros, é você mesmo. Então, olha, para mim foi a melhor da live. Quantas vezes a gente não está sendo inimigo da gente mesmo? É o nosso cérebro querendo defender a gente, né? O cérebro tem a função de sobrevivência só, né? E é o maior autossabotador que a gente tem, é ele. tá buscando o perigo em tudo. Essa reflexão que você falou aí, eu vou começar a usar isso. Tá, fiz isso. Eu fui minha amiga ou não fui? Boa. Adorei. Parabéns pelo seu desafio, parabéns pelos seus novos desafios. O canal está sempre aqui pronto para você. Seja bem-vinda mais vezes, tá bom? Obrigada. Obrigada por ter participado. Um beijo. Valeu. Tô morrendo de saudade. Você vem no Natal? Sim, claro. Você vem? A gente botar o copo em dia, então, claro. Tá bom. Tem coisa pra contar. Vou ter que cortar no final. Então tá bom, Sam. Beijo, fica com Deus, viu? Obrigada.